Está obrigado pela audiência, você que participa na rede social, toda semana mais de 25 mil pessoas acompanhando toda a nossa grade de programação. Obrigado, Guarulhos, são 11 anos fazendo jornalismo com muita responsabilidade. Essa semana eu estava numa padaria, encontrei uma senhorinha assim muito feliz. Seu Geraldo, o senhor lembra como foi o início do destaque? Para a glória de Deus, sabemos, e Deus, a porta que Deus abre, o homem não fecha. É por isso que estamos aqui, minha senhora. Continuamos a conversar com o Carlos Roberto. O empresário Fausto Miguel Martello assinou a ficha de filiação nesse final de semana do PSD, que tem no comando o ministro da cidade, o Kassab, que já foi prefeito da cidade de São Paulo. Carlos Roberto, como é que você enxerga a participação de mais um empresário e mais uma disputa para a prefeitura? Olha, a participação de mais candidatos sempre é positiva, porque aumenta o debate. Sim. Né? Creio que, inclusive, nós vamos ter mais candidatos. Sim. Até porque, Geraldo, você até tem insistido, e eu te falei que eu sou filiado ao PSDB, nós temos um calendário, né, eleitoral. E nós sabemos que nesse calendário, o último dia para você trocar de partido é dia 5 de outubro. Sim. Ou seja, numa linha de corte, 30 de setembro Sim. deste ano. Por que isso? Porque a lei eleitoral diz o seguinte, que se você não tiver filiado um ano antes das eleições, Sim. você não poderá concorrer às eleições. Correto. Se você não tiver o domicílio eleitoral um ano antes das eleições, você não poderá concorrer às eleições. Com Tá certeza. certo? Uhum. Então tem todo um rito disso, né? E evidentemente nós estamos conversando com vários partidos, né? Recebemos convites, inclusive, de outros partidos. E isso, eu acho que faz parte da política, inclusive, né? Que é esse exercício que agora não é para nós irmos pedir votos. Até é proibido, a lei não permite que você vai pedir votos, né? Alguém que diz hoje, eu sou candidato, ele não pode falar isso, inclusive, porque ele tem que passar pela homologação do partido, que é feita em convenção, e tem data para fazer isso também. Exatamente. Então, aqueles que dizem eu sou candidato, eles estão cometendo um equívoco muito grande, por desconhecimento, inclusive, até do rito partidário e do rito eleitoral. Né? Vamos deixar isso bastante claro. Agora, particularmente, no que você diz, do cenário que está se formando, né, para as eleições de 2016, eu vejo que aqui só tem dois políticos que historicamente são adversários disso que está aí. Historicamente são adversários do PT. Eu vejo um que sou eu, Carlos Roberto, e outro que é o Jovino Cândido, que nunca se curvou aquilo que é o poder do PT, aquilo que foi o poder ao PT. Né? Isso aí fica muito claro. Agora, é difícil a gente fazer uma análise do empresário Fausto Miguel Martello, porque a empresa dele fornece a prefeitura, a empresa dele fornece o governo federal, quer dizer, é um parceiro do PT. Ainda vai se filiar num partido que o presidente nacional do partido é ministro da Dilma. É ministro. Então, o que acontece? Eu penso que nós não podemos considerar essa candidatura uma candidatura de oposição. Eu penso que está difícil a gente fazer essa análise. Porque qual vai ser o discurso? Sim. O discurso vai ser que vai melhorar alguma coisa, vai investir em alguma coisa. Quer dizer, os interesses são explícitos, né? Veja, que quem está na base do governo voltar para a oposição, você sabe muito bem que hoje a população, o eleitorado, não tem bobo em lugar nenhum. Sim. Sabe que vai ser um discurso temporão, um discurso político, eleitoral. Então isso é muito flagrante. Eu quero sentir se realmente as pessoas demonstram, né, no seu íntimo, realmente a verdadeira intenção que tem em ser o prefeito dessa cidade. Então você acha que hoje o fato do Fausto Miguel Martello ser um fornecedor, a sua empresa fornece material para a prefeitura, ou seja, ele não vai ter liberdade de expressão, você entende dessa maneira? Não é que eu entenda, né? Eu vejo isso muito claro.
ele tem interesses junto à prefeitura, tem negócios junto à prefeitura. Portanto, tem negócios com o PT, que é a atual administração. Se filia num partido que dá sustentação ao PT. Aqui em Guarulhos, o Eduardo Soutur, ele é secretário do governo. Quer dizer, como que eu vejo essa candidatura? Como Guarulhos vê essa candidatura? Guarulhos vê de uma única forma, né? Uma candidatura do continuismo. Ou a não ser que depois do dia 31 de dezembro, todos virem então oposição, né? Eu penso, né, que aqueles cabritos, sabe, que enxergam uma horta bonita, sabe aquela coisa, né, que acha que dá para pular a cerca e comer a horta, né, ele vai levar um tiro, ele que não fica esperto não, entendeu? Agora, hoje existe a possibilidade, eu conversei com um amigo nosso comum, um alemão, São Geraldo Jovino, conversou com o Carlos Roberto, é verdade isso? É verdade, conversamos. Tomar um café. Existe a possibilidade de vocês se unirem já no primeiro turno ou vai esperar o segundo turno acontecer? Olha, como tudo é muito dinâmico, eu posso até devolver uma resposta com uma pergunta. A Dilma fica no cargo até lá? O Lula não vai ser preso? Então nós temos cenários, é muito cedo para a gente responder, né, aquilo que mal está definido ainda, o cenário político nacional. Você acha que o cenário nacional ele vai ter uma influência direta em Guarulhos em 2016? Mas a influência hoje é dinâmica, né? Ela acontece lá em Brasília e já contamina o país inteiro, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Né? Nós não estamos falando só que a irradiação do mal é maior do que a do bem. Não. É uma questão hoje as redes sociais, principalmente, né? Tem uma velocidade muito grande. A gente viu esse final de semana, né? Sim. Eu vi muitos brasileiros, né? 27 estados, 230 cidades, né? Todas se manifestando, né? E aí eu vi o governo do PT, naquela reunião da CUT que teve aqui, que eles mandaram buscar bate-pau lá de ônibus, inclusive, para fazer um recheio maior. Que vergonha, né? Que vergonha, né? O partido quer se confrontar com a nação brasileira. Gente, os políticos do PT estão míopes, né? Eu acho que eles estão tão tontos, tão desorientados, né? Que eu acho que eles não sabem mais para onde vai, não. E como é que você vê? A pesquisa recente do Guarulhos hoje mostrou aí, o PT hoje tem 2 candidatos, que vão escolher um, que é o Alencar, o deputado Alencar Santana, e o secretário Moacir de Souza. Seja quem for definido pelo partido, você acha que a oposição, você entende que esses 2 nomes não vai intimidar o candidato da oposição? Olha, eu acho que quem vai ficar intimidado são eles, porque eles saindo às ruas, eu acho que eles vão ser vaiados, vão ser hostilizados, porque é isso que eu estou vendo como caminho do PT, né? O PT vai ser um carimbo, assim, terrível nas próximas eleições. O que eu assisti no domingo, né, o que nós vimos no domingo, fora PT, está acontecendo realmente um manifesto, né, espontâneo da população que não está querendo mais o PT, até porque a população entende o que é roubo, o que é assalto, o que é desvio de dinheiro. A população nunca viu tantos bilhões de reais, né, fora do país, com contaminação do poder público, do serviço público, né? Nós vimos aí os dinheiros da Petrobras. Gente, a história do país é diferente. Nós nunca passamos por isso. Tem gente na imprensa, tem gente na sociedade civil, tem gente no governo que não está percebendo esse momento do nosso país. Gente do céu, quando alguém poderia imaginar que o Marcelo Odebrecht, a maior empresa do Brasil, estaria preso na cadeia? Ninguém podia imaginar. Ninguém podia imaginar. O judiciário brasileiro deu um bom exemplo a partir do mensalão, as pessoas sendo punidas. Para minha surpresa, porque jamais se imaginava, nas faculdades era comum você ouvir o jargão. No Brasil, político não vai preso, e essa história mudou,
né? É uma referência, eu acho que vai ficar para a história o comportamento desse juiz Sérgio Moro, que tem feito história, tem tido coragem, né? Os livros de histórias daqui a 30 anos vão relatar. Para concluir com você, nós temos aí a questão do SAAI, que vai ter uma gestão compartilhada com o governo do Estado. Uma vergonha. Geraldo, eu gostaria até de voltar um pouquinho só e lembrar você que estávamos conversando há pouco das mídias que nós temos em Guarulhos, né? E nós vimos que a TV Cantareira fechou, não é? Nós vimos que a Fundação Água e Vida fechou, né? Sim. E essas denúncias não foram vazias, né? Sim. É engraçado que aquilo tudo que aconteceu naquele momento no município foi tudo abafado, né? Verdade. Abafado é uma coisa que pode desabafar, hein? Com certeza. Eu penso que a Água e Vida fechou, não fechou porque o prefeito e a família dele quiseram fechar. Fechou por detrimento de jogar uma pá de cal em cima dos desmandos que tiveram lá. A Cantareira, se eu não me engano, era da Água e Vida também, não era? E que era da família do prefeito. Também fechou, não só por causa das dificuldades de dinheiro, que ela fechou posterior ao prefeito sair fora. Então, nós temos coisas na nossa cidade, Geraldo, que se a força do juiz Sérgio Moura, os ventos que passam lá no Paraná, lá em Curitiba, né? E o prefeito é do Paraná também, né? Ele é natural do Paraná, vierem para Guarulhos, nós vamos ter aqui grandes manchetes também, hein? Não tenha dúvida. Então, eu penso que, inclusive no SAI, né? No SAI precisa de uma auditoria, precisa ser feita uma auditoria. Eu acho que a Sabesp, antes de assumir o SAI, vai fazer uma auditoria para deixar as coisas claras, porque apesar do majoritário da Sabesp ser o governo do Estado, mas é uma companhia privada. É uma companhia que tem acionistas, né? Própria e tem acionistas. Então não vai assumir um SAI sem que seja feita uma auditoria profunda nisso aí. E nessa auditoria vão ter surpresas, porque você sabe muito bem que aqui Guarulhos sempre cobrou a taxa de esgoto, nunca tratou, isso sempre foi para os cofres da prefeitura. Então isso é considerado até um roubo da população, né? Cobra alguma coisa e não presta o serviço. Então tem muita coisa aí do SAI que eu acho que vai aflorar. E não é só aquilo que aflora nos rios, não, hein? Vai ser pior um pouquinho, o cheiro vai ser pior do que aquilo que aflora nos rios de Guarulhos. Carlos Roberto, empresário, presidente da CRW, as suas considerações finais e o que, como filiado do PSDB, o que a população pode esperar do seu partido? Olha, o partido é feito de pessoas, de político. De mim, as pessoas podem esperar a maior franqueza, a maior tranquilidade, né? É impressionante como 2012, o meu adversário, que era o PT, né, me colocou até na cadeia, eu estava prestes a ser preso, né? Isso girou o nosso município inteiro, né? Interessante isso, que ao invés de você ir para o debate de ideias, você foi para a desmoralização da pessoa, né? E isso realmente a lei foi muito falha. Nós temos processos rolando na justiça, é lento, mas as coisas continuam. Eu digo para você que no discurso do Aécio Neves estava bem claro o ano passado, né, com muita objetividade. O Brasil não ia sair desse atoleiro com simples fatos de um concertinho daqui outro lá. O Brasil tem que ir para o mundo. Hoje, a globalização é o que sustenta uma população. E o governo que aí está fechou as fronteiras. Nós temos negócio com Cuba, nós temos negócio só com países de definição ideológica igual tem o PT. Quer dizer, o Aécio tinha toda a razão. Quem está aí tem um plano de governo, não um plano do país. Quem está hoje na Prefeitura de Guarulhos tem um plano de governo, de ser perpetuado o governo, não um plano para Guarulhos. Então eu creio que dia a dia a população já está se inteirando,